Circle of Life. Eu gostaria de ser cantor, de ser músico. Na verdade, o que eu gostaria mesmo era de ser músico, de ser maestro. Esse é o meu barato. Mas, infelizmente, fui cortado. Tive minha carreira cortada por minha irmã. Porque eu fui estudar piano e ela ficou me ensinando a postura no piano, como é que bate no piano durante 3 meses. Que era um exercício que a gente tinha que ter o pulso móvel, entende? Aí eu exigia isso dele e ele desistiu. Quem começou com essa coisa artística foi a Lupe, né? A Lupe começou a estudar um canto, né? Era cantora lírica. E a Lília também, minha irmã era cantora lírica também. Elano, meu irmão mais velho, já escrevia uns programas de rádio e tem esse locutor e tal. E o Chico começou a trabalhar em rádio com 16 para 17 anos já. E aí, então, minha casa era frequentada por Sérgio Porto, o próprio Tom Jobim, eu conheci quando era garoto. Essas pessoas todas frequentavam muito a minha casa, Dolores Duran, cansou de cantar para mim. E eu, como era o irmão mais novo, frequentava ali, ia para a Rádio Guanabara, ia para a Rádio Marinque Veiga, as rádios onde ele frequentava, eu estava de vez em quando sempre lá xeretando. Mamãe pôs a mesa para os eleitos. No prato ela pôs a sopa e no outro meia dúzia de torrada. Quantas barras ele comeu? Epa! Gostava de matemática, na verdade. Eu gostava muito de fazer conta. A gente ficava dizendo 2 vezes 5, mais 7, menos 2, mais 4, dividido por 3, vezes 8. E eu ficava dizendo quanto era de cabeça. Né? Então eu tinha muita facilidade de fazer conta. E por causa disso eu me meti na engenharia, que depois descobri que não tem nada a ver com matemática. Quando eu entrei na escola, alguém me apontou o Leon. Ele falou assim, aquele ali, toma cuidado com ele porque ele é comunista. E aí eu olhei pra cara dele e falei, então é com aquele mesmo que eu tenho que ficar. E aí fiquei muito amigo do Leon, fizemos muito política estudantil juntos. Eu casei com um engenheiro recém-formado. Aí fomos para a França, bolsa de estudo, tremendo engenheiro, vai mudar a engenharia no Brasil. E a usina que eu trabalhava entrou em crise, o país entrou numa crise muito grande, de depressão e tal, e a usina fechou. E, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí passa de carro o Leon Richman, né? O nosso velho e bom Leon, que eu não via há um tempão. E aí o Leon me deu uma carona. Ah, que bom te encontrar, não te vejo há um tempão. Então, o que você anda fazendo? Eu falei, estou trabalhando mal, não estou num lugar, não estou gostando, negócio de venda, eu não gosto de vender e tal. Aí ele falou, por que você não entra pro cinema? Eu falei, mas o que eu vou fazer no cinema? Ele falou, eu não sei, você sabe fazer conta, pô, eu não sei. Eu falei, como eu sabia fazer conta, resolvi ser produtor. É um país subdesenvolvido. Surgiu, então, a possibilidade de terminar um filme chamado Cabra Marcado para Morrer, né? E aí o filme tinha sido preso, a filmagem tinha sido interrompida por causa do golpe, e nós fomos ver na Líder, o Copião e tal, e eu vi e achei que aquilo ali não dava filme, não era impossível continuar aquilo, porque é uma coisa muito especial, né? E foi uma reunião no Teatro de Arena para discutir justamente o acabamento do Cabra. Quando terminou a reunião, chegou um cara para mim, né, que eu não sabia quem era, e virou para mim e falou, gostei do jeito que você falou, né? Você não quer ser meu sócio? Aí eu falei, vamos lá, era Glauber Rocha, né, dizendo, olha, vamos fazer uma empresa junto e tal, aí convidamos um grupo de cineastas para formar uma empresa. Daí fizemos Mapa Filmes. E você, por exemplo, que estava querendo ver o pessoal, era, sei lá, cinema novo, todo estava ali na Mapa. A pessoa, de repente, não dava para ir para casa, ele entregava a casa para fulano, para a equipe, para algum da equipe. O pessoal entrava na cozinha, ouvia televisão, ficava bem à vontade, como se fosse dele, né? Isso era com todos. E não tinha esse negócio, não tinha muita especialização, as pessoas faziam muitas coisas, né? Quer dizer, você fazia câmera, fotografia, eletricidade, puxava cabo, né? A mesma pessoa. Porque esse foi o primeiro filme que nós efetivamente a Mapa produziu, né? Quer dizer, eu na grande cidade, por exemplo, eu fui
de assistente de produção, sanduíche, diretor de produção, produtor executivo, era tudo. Carlos Diegues, na Cinelândia, começa a ronda dos cinemas que estreiam a grande cidade. Ao seu lado, o produtor Zelito Viana, Doutor Fantástico. A gente corria o trecho, digamos assim, arranjava dinheiro emprestado com família, com aval de todo mundo, com banco, etc., para comprar o negativo. Uma vez que o negativo tivesse empilhado, a gente tinha câmera, né, que nós tínhamos comprado. Tinha moviola para editar. Tinha equipe que queria fazer, tinha todo mundo para fazer. Estava feito o filme, era só ter a ideia na cabeça. Uma experiência adquirida na grande cidade e tal, eu fui um produtor mesmo. E você autorizou aquela filmagem da R3 lá na sua casa, não? Não. E de forma alguma nós estávamos viajando, depois voltamos e resolvemos ir ao cinema, ver Terra Entrando, de Glauber Rocha, era uma grande sensação no momento. E de repente, nós estamos vendo nosso apartamento, aqueles salões ocupados, e foi uma grande surpresa, eu não sabia absolutamente. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso cantar! Na verdade, a precariedade dos meios, né, ela é uma linguagem, né, na verdade. E a linguagem do cinema novo é bastante assim, né? Foi bastante formada pela impossibilidade de se fazer. Né? Por exemplo, quando o Diabo da Terra do Sol, e o Geraldo Del Rey e a mulher saem correndo para o mar, né? E a mulher cai e o Geraldo continua sozinho. Então tem teorias sobre isso, teses e tal, e simplesmente caiu. Ela caiu e não tinha dinheiro para comprar para negativo para fazer de novo. O avião ia embora. Então o plano tinha que ser aquele mesmo. Né? E isso resultou em teses de doutorado, e tal, porque a mulher foi abandonada, o homem não liga para ela, saiu, vai embora. Os filmes que eu tinha feito antes, tinham feito sem nenhum tostão, no peito e na raça, né? Quer dizer, nada em caixa. Então o homem comprou muito, tinha uma grana enorme, porque a Columbia entrou com 50% do filme e deu o dinheiro adiantado. Então a gente, pela primeira vez, podia se trabalhar com folga, né, contratando todo mundo, blá, blá, blá. Agora aí a minha folga foi de tal natureza que o dinheiro acabou na primeira sequência. Foi lançado, foi arremessado, como aconteceu com o filme Brasil na época, que não está acontecendo hoje. Arremessaram ele no cinema, ele ficou lá uns 4 dias, ou 8 dias, não sei, uma semana. Agora o Dragão foi duro, porque o Dragão foi lançado como western, porque na cabeça do Glauber o Dragão era uma concessão comercial que ele estava fazendo, era um filme de americano e tal, e nós lançamos o filme como um filme de cangaço, né? Um filme de cangaço, de aventura, de ação. E quando, aquele tempo de 10 minutos do Joffre sendo carregado pelo cego, né? E aí as pessoas queriam quebrar o cinema, arrebentar o cinema, foi uma tragédia. Eu era distribuidor do filme, recebia cartas terríveis. O Dragão foi o grande sucesso do festival. A Terra Entrando foi um filme bastante polêmico, ganhou o prêmio de crítica e tal, mas o pessoal do festival não curtiu muito o filme, não. Mas o Dragão foi o grande sucesso do festival, foi um filme que criou um frisson. A gente tinha, né, naquele tempo, né, um charme muito grande no cinema brasileiro, por isso, porque a gente fazia filmes competitivos no mercado internacional, né, filmes que ganhavam prêmios internacionais, filmes que ganhavam festivais e que tinham condições de ser exibidos, né, no cinema e no mundo, a um preço 20 ou 30 vezes mais barato do que o que se fazia, né, no cinema normal, mesmo no cinema francês ou no cinema italiano. Muito trabalho. Começou uma fase no cinema em que a gente conseguia fazer filme com dinheiro do próprio adiantamento do cinema. Entendeu? A exibição adiantava dinheiro para o filme e a gente fazia o filme dentro do orçamento do que a exibição adiantava. Era um filme, digamos assim, de mercado mesmo. Né? Esse período foi um período muito fértil, digamos assim, no cinema brasileiro em termos de produção. Eu, no ano de 72, eu me lembro que eu cheguei a produzir 3 filmes. Você precisa dar um jeito de apressar a contagem desse dinheiro. A Máscara da Traição, que é um filme que eu produzi, dirigido pelo Roberto Pires, com Tarcísio Meira, Glória Menezes, Cláudio Mário e tal, um grande elenco. O filme
deu um dinheirão, se pagou no Brunimeyer. Você imagina um filme, né, que se pagava num cinema de bairro. PPT. Desculpe, mas é que a condução não estava fácil. Eu tinha que fazer um filme barato, rápido, com poucas latas de negativo, tendo que ficar pronto numa determinada data. Né? Tinham várias condições de produção, né? E todas elas complicadas, e eu não consegui nenhum diretor para dirigir esse filme. Né? E aí foi nesse momento que eu virei diretor. Na verdade, eu virei diretor um pouco por contingência de produção. A história engraçada do Cipó do Século é que nós, como a gente não tinha dinheiro, o copião era feito em preto e branco. O filme era colorido, mas o copião era feito em preto e branco. Então nós montamos o filme inteiro e só descobrimos na pré-estreia do filme que a Irene começa a cena com a calcinha preta e depois está com a calcinha vermelha. O preto e vermelho no preto e branco é igual, né? É a mesma coisa. Então nós montamos durante meses o filme e nunca vimos. Aliás, a maior gargalhada do cinema é essa, exatamente. É propiciada pela pobreza do copião. Respeitável público! Com vocês, a filha de uma arara com tamanduá bandeira, profissão prostituta. Outra vez neste bordel, Alma Del Velo! Os Condenados é um filme que eu me empenhei mais assim como diretor. Na verdade, eu não sabia se eu era efetivamente um diretor de cinema. Esse é o drama concreto. E aí resolvi fazer um filme livre, né? Um filme de diretor mesmo, soltando a minha, digamos assim, a minha sensibilidade, a minha capacidade de criação. Resultou num produto bastante bom em termos de cinematográfico, em termos de escritura cinematográfica, né? E nesse filme, por exemplo, eu descobri o segredo do que é dirigir um filme, né? Do que é dirigir, por exemplo, o que? É você tirar da equipe, né? Tirar de cada pessoa o melhor que aquela pessoa pode dar. Essa é a festa, o dia que eu soube que eu tinha ganho o prêmio de melhor amigo da cena, aliás, soube exatamente por aquele cara que está aparecendo agora no take, chama Christophe Zanussi. Eu ganhei o prêmio na Índia, né, no Festival da Índia, em que eu fui premiado era um júri composto por diretores de cinema, né? Frank Capra, Nagisa Oshima, Christophe Zanussi, só tinha fera. Eu ganhei a Coruja de Ouro dividida com o Nelson Pereira dos Santos, o melhor filme do ano. O meu era Os Condenados, o dele era O Amuleto de Ogum. A partir daquele momento eu passei a ser um diretor que faz filme, não um produtor que dirige, né? Um diretor que produz. Infelizmente, depois eu entrei para a Embrafilme, né? E lá eu passei a fazer política de cinema e toda a minha carreira como diretor, digamos assim, deu uma quebra de asa. As pessoas pensam que com a Embrafilme, né, a gente mamava nas tetas do Estado. Mama nas tetas hoje. Porque com a Embrafilme você era obrigado a pagar o seu filme. A Embrafilme era coprodutora do seu filme e adiantava sobre a distribuição. Então a Embrafilme era sócia do filme, tinha um patrimônio, detinha o patrimônio do filme e ainda detinha a distribuição. Hoje em dia você recebe dinheiro em lei do audiovisual, em lei de Rouanet, em lei do ICMS, lei do ISS, não sei o que, em troca de nada. Eu tenho a impressão que o cinema brasileiro teve, naquele período de 74 a 80, né, mais ou menos, quando foi o tempo do Roberto, né, para filme, teve a maior fertilidade de filmes e de presença no mercado, né, a ponto de derrubar o Roberto a paulada, né, porque, na verdade, toda vez que o cinema brasileiro levanta a cabeça, vem um cacete, porque essa guerra é uma guerra pesada. Né. Teve um tempo que tinha um curta-metragem na tela que ganhava 5% da receita, não sei o quê. Isso foi Deus nos acuda, né, e terminando essa lei. Não é pelo dinheiro que representava, que era muito pequeno, mas era pelo fato de cada filme americano passar lá um curta brasileiro, né, que mexia na cabeça do espectador. Isso eles não gostam. Baixa esse rádio. Sim. Na Embrafilme eu pedi demissão por um problema de natureza política, que no Exército pintou um problema
com o meu nome e eu era funcionário, então eu saí para não criar problema político e resolvi fazer aí o filme que eu acreditava, né, como uma contribuição à militância política, né? E aí veio na minha cabeça a peça Morte de Vida Severina, que foi uma coisa, um impacto grande, né? Uma peça importante com a música do Chico Buarque, baseado no Alto de Natal do João Cabral. A peça de teatro foi feita em 60 e poucos, o filme foi feito em 70 e poucos, e até hoje, se você for ao Nordeste, você encontra exatamente a mesma coisa, né? Entra ano e sai ano, passa década, entra década e sai década, e aquela realidade do Nordeste continua. A senhora está vivendo como? Assim como Deus criou batata. Não, mas eu digo, que a senhora, como é que a senhora arranja dinheiro? Ela pede esmola, essa menina. Essa daqui pede esmola, essa daqui. O cerne da questão brasileira é essa, de resolver o problema da desigualdade social. Terra dos Índios foi feito com 4 pessoas, dando uma variante, quer dizer, eu, Afonso, a Bárbara Margoli, mulher dele, que fazia o som, e o Chiquinho, que era motorista, eletricista, assistente, foquista, etc. Terra dos Índios tem uma importância muito grande porque eu fui apresentado aos índios, né, que eu não conhecia, eu não sabia nem que existia índio no Rio Grande do Sul ou em São Paulo. Na minha cabeça, índio era uma coisa do Amazonas e tal. Tinha no Xingu, a gente via lá na revista Manchete e tal. Também nunca tinha visto um índio na minha vida, como aliás a grande maioria dos brasileiros. Eu fui procurar o Darcy, que era uma pessoa que tinha uma vivência muito grande nessa área, né? E nós, não índios, é que somos o problema? Tem uma frase que é do Darcy, que diz assim: ninguém visita uma aldeia indígena impunemente. Quer dizer, todo mundo que vai lá volta diferente. Entro em casa, o que eu vejo? Zelito e 6 índios chavantes. Aí ele falou assim: meu bem, esses índios vão ficar aqui. Eu estava filmando Terra dos Índios e falei: apareçam lá em casa. Porque os índios, você chega, aquela coisa que o carioca tem, você passa lá em casa, né? Você vai dar o teu telefone, dar o teu endereço, passa lá em casa, lá, só que os índios levam a sério. Passa lá em casa e de repente toca a campainha, chega aqui 4 chavantes de uma vez. Moraram aqui um tempão, né? Moraram aqui um tempão. Descobriu-se a afinidade, né, entre a vida do índio e da casa, que é a festa, né? Porque o espírito da casa é um pouco o espírito do índio mesmo, né? Que cotidiano e lazer e prazer não estão separados, né? Isso é uma coisa realmente genial, porque o cotidiano não fica cansativo, né? Bora, gente! A Mapa Filmes sempre esteve dentro de casa, literalmente. O telefone tocava milhões de vezes, nem sempre era para quem estava na casa. Quando assumi o Embrafilme Celso Amorim, né, eu comecei a tentar fazer o Avaeté, né? Tentar fazer o filme que eu queria fazer. E aí ia lá e ele dizia assim: não, tá saindo. E eu ficava esperando, desesperado, e nada, né? E todo mundo saía a lista de filme, não saiu o Avaeté, eu ia lá para ele, como não saiu? Você o meu escolhido, tem que sair e tal. E eu aí fui ficando enrolado. E saía filme e não saiu o meu. E o resultado é que eu comecei a ficar ruim de grana, de sobrevivência mesmo. Aí o Chicane me convidou várias vezes, mas dessa vez eu aceitei. É um exercício de humildade permanente. Tudo que você faz, você sabe que você podia fazer melhor. Mas você tem que fazer, porque se você não fizer, não sai o programa. Se não sair o programa, você vai demitido. Então tem uma pressão permanente em cima de você que faz com que você aprenda a ser rápido quer dizer, fazer o melhor possível naquele exíguo espaço de tempo, né? Tudo bem, chefe. Está pronto. Ficou bom, chefe? Eu quero mais comprido, Sam. Depois, além disso, você se sente um profissional, na verdade, né? Porque o outro drama do cinema é que a nossa profissão não é profissão, né? Quer dizer, a gente exerce a nossa profissão de uma maneira extemporânea. Quer dizer, você filma aqui hoje, vai filmar daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano e meio, e filma depois mais daqui a 3 anos. Ação! Fui convidado para ser diretor de uma empresa paralela da Globo que tratava de fazer Globo, chamava Globo Vídeo. Então a gente resolveu montar o home video no Brasil, né? Que era uma coisa que estava começando nos Estados Unidos e começando no mundo, ainda não estava muito forte, né? Isso foi em 1983, né? 82. E aí eu fui ser diretor de home video, né? E tive uma experiência bastante gratificante, foi ótimo para mim, porque eu tive a oportunidade de lançar o cinema brasileiro inteiro em home video.
A grande receita de um filme, e hoje no mundo, é em home video, né? A sala de exibição passou a ser, na verdade, uma vitrine, né? É um mercado que está na televisão e são feitos milhares de filmes assim, nesse telefilme, milhares de telefilmes são feitos no mundo. E esse eu acho que é um mercado que o Brasil precisa acordar para fazer. A Globo Vídeo eu consegui juntar lá um dinheiro suficiente para comprar um negativo, né? Que, como sempre, era o grande problema de filme, era comprar um negativo. E comecei a operação na Embrafilme, mas partimos para a beira do Rio Juruena, numa cidade chamada Fontanilhas. Conseguimos juntar uma equipe de gente bastante empenhada, né? Foi uma experiência maravilhosa o filme, porque depois de 50 dias no mar, quando o primeiro avião chegou para levar todo mundo embora, era todo mundo querendo entrar no primeiro avião. A saída parecia a saída do Vietnã. A projeção desse filme no festival foi uma coisa impressionante. Tinha 5 mil russos dentro de um cinema, né? E de repente uma índia come um piolho, né? Tira da cabeça um piolho e come. As pessoas viram o filme como passado em outro planeta. Quer dizer, que planeta é esse que tem alguém que come um piolho? Que lugar é esse? Então tem um avião e tem as coisas que eles reconhecem, não entenderam nada. Foi realmente... Eu ganhei o prêmio, acho que pelo inusitado da obra. E alors, mon cher Ruby? Pipa! Pipa! Un art millénaire que nous, Brésiliens, dominons parfaitement. Em 1985, no primeiro Fest Rio, né, eu vi uma reportagem no Jornal do Brasil dizendo que em 87 ia fazer 100 anos do Vila Lobo. E eu falei, pô, vou fazer um filme pro centenário, é a hora de fazer o famoso tal filme do Vila Lobo. Eu transei lá no Fest Rio com uns coprodutores franceses e começamos a fazer a pesquisa e o roteiro. Chamei o Joaquim Assis. Estava tudo mais ou menos andando, com produção assinada com a televisão espanhola, com a televisão portuguesa e com um coprodutor francês. Estava tudo armado quando veio a derrocada da Embrafilme. Quando veio o Collor, né, e fechou a Embrafilme, me pegou eu estava em cima da escada, me tirou a escada, né? Fiquei pendurado no pincel. Larga a vila! Deixa de ser criança! Larga a vila! Fiquei inadimplente nessas televisões, foi uma cagada, né? Uma cagada. E agora? O que eu vou fazer? Aí comecei a fazer vídeo, fazer documentário, mapa vídeo, comprei um equipamento de vídeo, e fiz campanha política, e comecei a trabalhar. Quero dizer, agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. A procura de um desconhecido, né, uma possibilidade nova, é o que organiza a poética de um artista contemporâneo. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que cercam de desejo, dos que Vila Lobos, compositor brasileiro. É um filme sobre a paixão. É um filme apaixonado. Está dando a sua alma, o seu sangue, já deu a sua casa também. Pronto. A produção. Esse é o grande Zelito. Mas é com o maior prazer. Vila Lobo tinha 110 pessoas na equipe. Porque a equipe é uma bola de neve, né? Você vai botando mais gente, aí tem que botar mais gente para controlar aquela gente, depois botar mais motorista para transportar, é mais gente para comer, e não tem fim. Mas hoje serão apenas 40 mil crianças lá, cantando juntas, a 4 vozes. Nós estamos gravando algumas coisas que nunca foram gravadas. Bem gravadas no Brasil, né? Algumas nem bem nem mal, né? Sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Quando eu escrevi o roteiro, achei que era mais simples do que efetivamente ele se tornou. Então o filme tem muito efeito. Este é Oscar Niemeyer, o maior arquiteto do mundo. É passado muito tempo dentro de um avião, né? Então tem uma complicação de produção aí e tal. O avião tem que voar. Então isso tudo vai ter que ser feito trucado, né? Disseram-me que Vossa Excelência era um sedutor irresistível. Todo o papel de 2 ou 3 falas assim é defendido por gente de alto nível. Eu acho que é importante no cinema que o espectador não se desligue da ação, né? E um ator ruim derruba qualquer filme. Nós não podemos falhar, Anselmo, não podemos. O que mais que tem aqui? Acabou.
O que eu estou fazendo hoje, se você quiser saber, hoje eu estou terminando o filme do Boal, vou fazer um documento para fazer o filme no Recife. Certo? A verdadeira ou verdadeira? O herói do meu filme é o antagonista do filme do Paulo Chaves.